Hoje eu vou contar uma história triste para vocês. Eu vou falar sobre o Mais Médicos, o Partido dos Trabalhadores, o regime cubano e a escravidão que aconteceu aqui no Brasil. O Mais Médicos foi criado com uma boa intenção. Em 8 de julho de 2013, foi sancionada a medida provisória pela ex-presidente Dilma Rousseff, que tinha por objetivo fortalecer a prestação de serviços da atenção básica em saúde e ampliar a quantidade de médicos no Brasil. Essa medida provisória foi convertida em lei, a Lei 12.871/2013, em 22 de outubro de 2013 pela própria presidente Dilma. Mas eu tenho que contar o que aconteceu com os médicos cubanos, aqueles que se submeteram à escravidão no nosso país. E aqui tem que parar e explicar para vocês. Desde abril de 2013, mesmo antes da medida provisória, já estava sancionado o acordo com a OPAS, o regime cubano e o regime brasileiro com a presidente Dilma Rousseff, com um valor anual de 510 milhões de reais, que seria pago diretamente ao regime cubano e só aí isso seria repassado aos médicos cubanos. Ninguém sabe quanto, ninguém sabe como. O Wall Street Journal chega a denunciar essa situação. Ela vai dizer o seguinte, matéria título do jornal: Escravos de Cuba, o comércio de médicos, em que o regime ditatorial cubano chegou a receber 8 bilhões de reais por ano, 8 bilhões de reais não, 8 bilhões de dólares por ano, exportando seus médicos, ou diria, os seus escravos. Os médicos brasileiros aqui no Brasil recebiam pelo programa Mais Médicos 10 mil reais, a título de bolsa. Os cubanos seguiam esse acordo com a OPAS e ninguém sabia se eles receberiam algum valor. Foi assinado um contrato, um convênio, para ser exato, um TC, o TC 80 com a OPAS, o Brasil e o regime cubano, em que o ex-ministro Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde do PT, afirmou o seguinte: pelo acordo, o governo brasileiro pagará à OPAS o valor equivalente à remuneração dos demais profissionais contratados pelos Mais Médicos. E a organização repassará esse dinheiro para o governo cubano. O valor total do acordo com a OPAS é de 511 milhões até fevereiro de 2014. Isso era ainda em 2013, informou Padilha. O ministro informou também não ter conhecimento sobre quantos 10 mil reais ficariam com os médicos cubanos e quanto iria para o governo cubano. E ele ainda disse o seguinte: não cabe ao governo brasileiro fazer esse questionamento. Ora, aqueles médicos trabalhariam no Brasil, pela lei brasileira, pela lógica brasileira. Eles tinham que receber o dinheiro diretamente, Governo cubano é o empregador desses médicos. Como é que funciona isso? É escravidão? Porque se fosse tratado um profissional brasileiro igual foram tratados os médicos cubanos, pela nossa legislação trabalhista, pelo Ministério Público do Trabalho, que entrou com diversas ações contra isso, isso seria considerado um trabalho análogo ao escravo. Os cubanos também não escolhiam para onde eles iam ficar ou como eles seriam alocados. Esse local seria determinado pelo governo do PT. Existia alguma informação que o governo cubano pagaria 1/3 dos salários aos médicos e às famílias deles em Cuba, tá? Não era aos médicos aqui não. Mas ninguém sabe como é que estava isso. Essa informação não está clara em nenhum lugar. Na prática, o Brasil pagava ao regime cubano, pagava ao regime ditatorial cubano. Nós financiamos uma ditadura comunista durante bastante tempo. Para ser exato, de 2013 a 2018, nós mandamos um total de 7,1 bilhões de reais que nós brasileiros pagamos para Cuba, para o regime socialista cubano. Em 2022, várias ações foram ajuizadas nos Estados Unidos contra esse tipo de trabalho. Alguns médicos cubanos tentaram ficar no Brasil pedindo visto humanitário. E isso foi negado pelo Partido dos Trabalhadores. Isso foi negado pelo PT. Essa é a realidade que aconteceu com os médicos aqui no Brasil. Eles foram tratados com a legislação diferente, de uma forma diferente. Se fosse um brasileiro sendo tratado da mesma forma, seria trabalho análogo ao escravo. E o próprio Ministério Público, como eu já falei, entrou com diversas ações considerando esse trabalho como análogo ao escravo. Por isso, meus caros, PT não, PT nunca mais.